Boa tarde, então, novamente, pessoal. Estou aqui com o primeiro ano A. E essa aula, pessoal, de hoje vai ser sobre o filósofo chamado Arthur Schopenhauer. Como eu disse já antes para vocês, de iniciar a aula. Ele é um filósofo, vamos dizer assim, contemporâneo, mas ao mesmo tempo é considerado um dos mais pessimistas da história da filosofia. Lembrando que, como eu disse para vocês, sobre outras aulas também, não devemos acreditar em tudo aquilo que ele diz, devemos sim questionar, mesmo e buscar fundamentos daquilo que ele fala, não acreditar em tudo que nós ouvimos de primeira instância. Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade para me perguntar. E é o seguinte, então eu vou começar a falar um pouquinho sobre a biografia dele, pouca coisa, e a gente vai entrar então no pensamento dele. Ele teve muita influência sobre o filósofo Nietzsche. Então ele foi um dos grandes influenciadores do pensamento de Nietzsche, e uma grande influência dele foi Immanuel Kant, que é sobre a epistemologia dele, que é a teoria do conhecimento. Então, como que nós, segundo Kant, segundo o pensamento de Kant, conhecemos as coisas. Então Kant ele tinha mais ou menos uma visão bem resumida de que os dados sensíveis, que é sobre das sensibilidades, nos produzem um determinado tipo de conhecimento do mundo, e vai ser a razão que vai conseguir, ou a inteligência, que vai dar uma organização nesses dados empíricos. Então, o que nós podemos conhecer, segundo Kant, nada mais é do que os fenômenos que se apresentam para o ser humano. Então, são praticamente objetos em relação com o sujeito, e ele está aprendendo em relação a isso. Só que já dizia Kant, né, que a gente não consegue aprender os noúmenos, que é as coisas em si. Por quê? Porque a razão ela possui essa limitação. E é mais ou menos esse caminho que Schopenhauer ele vai seguir um pouco na sua filosofia também. Ah, sem problema, Gisele, fique à vontade. Qualquer pergunta pode ficar à vontade. Então, o que Schopenhauer ele vai trazer de início dessa filosofia de Kant, que é da influência dele, é essa epistemologia, que é a teoria de conhecimento de Kant. Ele foi um grande crítico da filosofia de Hegel, porque eles eram também contemporâneos, e Hegel fazia, querendo ou não, mais sucesso naquela época em relação a Schopenhauer. E Schopenhauer criticava muito esse pensamento em relação à dialética também, que Hegel ele trabalhou muito naquela questão da dialética alemã. Então, o foco então do início da filosofia de Schopenhauer é o seguinte: ele também concorda então que os sentidos eles que nos fornecem os dados da realidade sensível. Então, seja árvore, seja tudo ao nosso redor. Então, somos sujeitos em relação com esse mundo, essa realidade. E a inteligência, que é igual para todos os seres vivos, principalmente para os seres humanos, né, é aquela que vai organizar praticamente todos esses dados em relação a esses conhecimentos. Então, ele vai organizar e vai dar um determinado conhecimento. Porém, o que Schopenhauer ele vai dizer? Olha, então as sensibilidades me fornecem esses dados de conhecimento, a inteligência vai organizar e a gente vai ver algo como verdade ou realidade. Só que nada mais vai ser, para Schopenhauer, do que uma impressão da realidade. Aí que vai vir o grande título também da obra dele, que é o mundo como vontade de representação. Porque o que ele vai dizer? O mundo nada mais é para nós do que a nossa representação. Por quê? Porque nós, por mais que tenhamos o mesmo mundo, o mesmo objeto, vamos dizer assim, de conhecimento, apenas uma representação que nós temos dele. Então isso leva muito àquilo que Kant já falava, né? A gente não conhece a coisa em si, a gente conhece apenas o fenômeno que está se aparecendo para nós. E isso Schopenhauer já traz um pouco da filosofia dele. Por exemplo, eu, Marcos, tenho os meus sentidos, 5 sentidos, e cada um deles vai me fornecer um determinado dado do conhecimento da realidade. Só que Schopenhauer vai falar para mim, olha, o que o Marcos está tendo nada mais é do que uma impressão da realidade, não é que ela não existe, ela existe, ela está ali. Só que ela é limitada nisso, por quê? Porque ele vai ter uma representação daquele mundo para ele, e cada um de nós vai ter essa representação. Pode ser ilusório ou não, ninguém vai saber o fato. Parece real para nós, segundo ele, mas quem garante isso, não é verdade? Então ele vai dizer o seguinte, olha, somos objetos representados. Por quê? Porque a gente representa as coisas, ao mesmo tempo somos representados por outros. E um objeto representando com uma vontade que se torna objetiva nas ações. E aí é um outro conceito que ele vai trabalhar bastante, não só com a representação, o mundo como representação, mas também com a vontade. A essência do ser humano,
para Schopenhauer, nada mais é do que a vontade, não só do ser humano, né, do mundo inteiro. O mundo também ele é pura vontade. E essa praticamente é a nossa essência segundo o pensamento de Schopenhauer. Então vamos ver o porquê que essa vontade para ele é a essência do ser humano. Então já entendemos um pouquinho então de que o mundo é uma representação, ou a minha representação, a nossa, dependendo do jeito que ele vai falar, e ao mesmo tempo que essa vontade ela está em todos os seres e praticamente no mundo inteiro. A vontade manifesta-se de forma específica no ser humano, mas todo fenômeno seria a expressão de uma vontade. Por que ele fala especificamente no ser humano? Porque o ser humano também ele é movido pela sua vontade, se manifesta muito mais nele do que nas coisas. Por que não nos fenômenos? Os fenômenos é tudo aquilo que se apresenta para nós, como se apresentava no pensamento de Immanuel Kant. Só que aqui ele fala, olha, a diferença do ser humano com a sua vontade, com as outras coisas que possuem vontades, sem serem seres humanos, é que nós temos consciência de alguma delas. Mesmo a vontade, ela sendo inconscientemente falando, algo que move o ser humano, mas às vezes a gente tem consciência daquilo que nos move ou consciência das coisas ao nosso redor. Então, por exemplo, se acredita que o copo não tenha consciência da nossa existência, nós temos consciência da existência do copo, mesmo ele com a sua própria vontade. Então, mais ou menos, para deixar mais claros. Qualquer dúvida, podem me perguntar, pessoal, fiquem à vontade. Ele vai definir a vontade mais ou menos como isso: um poder ou impulso dos seres para a vida, uma vontade de vida. Então, tudo para nós é pura vontade. Então, agora cada um de nós aqui participando da aula, até mesmo eu, professor, eu tô com uma vontade segundo Schopenhauer, sei lá. Só vou usar exemplos, pessoal, não que isso seja verdade. Sei lá, a Carolina agora tá com vontade de comer alguma coisa, um lanche. O Daniel tá com vontade de jogar bola, jogar o videogame. A Gisele quer desenhar, a Isabela quer ler um livro, a Raíssa quer passear. Então, segundo Schopenhauer, somos movidos pela nossa vontade. E isso constantemente. Então, a gente sempre vai buscar realizar aquilo que a vontade, seja consciente ou inconscientemente falando, nos apresenta. Então, esse praticamente é o primeiro passo. Só que a vontade também, ela vai estar ligada a questão moral segundo Schopenhauer. Por quê? Porque ele vai falar o seguinte: todas as nossas relações surgem através de interesse. Porque se nós somos movidos por vontade, então tem que ter uma vontade em relação a algum interesse de algo, ou de alguma pessoa. Então, sei lá, eu quero ser bonzinho com a Caroline porque eu acho que ela vai me dar dinheiro mais para frente. Eu quero ajudar o Daniel porque o Daniel, mais para frente, ele vai me colocar num cargo numa empresa grande. Eu quero, e por aí vai indo. Então, o que ele fala? Que essa vontade relacionada com o nosso interesse está relacionado também ao egoísmo do ser humano. Então, o egoísmo do ser humano vem a partir dessa nossa essência que já é a vontade. Mas aí poderíamos se perguntar, né, como ele também fala, mas todas as ações relativamente morais, elas são consideradas egoístas por interesse? Para ele não, ele vai falar que existem algumas ações que necessariamente não são relacionadas ao interesse. Ele fala, existem sim ações boas por ela mesma, não apenas por interesse. É aquelas necessariamente que você tem compaixão, que você não espera nada da outra pessoa. Ela fala, essas ações sim são consideradas boas. Por quê? Porque não tem a vontade ligada com um interesse egoísta. Porque assim, tem um interesse por trás, mas não um interesse egoísta, por assim falando. Eu vou ler aqui um trecho do O Mundo com Representação, e é sobre a afirmação dele que o mundo é minha representação, ou representação minha, depende da forma da tradução. Só para vocês entenderem um pouco como ele entende, então, esse mundo como representação e depois como a vontade vai estar ligada necessariamente à nossa existência. Tudo que existe para o conhecimento, isto é, o mundo inteiro, nada mais é do que objeto em relação com o sujeito. Então, o mundo é o objeto, o ser humano é o sujeito, que é aquele que aprende, que conhece as coisas. A percepção que se dá pelo espírito que percebe, o nosso espírito, em suma, representação. Então nós temos uma percepção das coisas ao nosso redor, e aquilo tudo através da nossa percepção e ao mesmo tempo gera uma representação daquilo que nós estamos vendo. Tudo que o mundo inclui ou pode incluir é inevitavelmente dependente do sujeito. Então depende do sujeito para ele conhecer as coisas. Não existindo senão para o sujeito. O mundo é representação. Então essa é uma forma que ele diz realmente como é
a existência desse mundo como uma representação, como o ser humano tem a percepção dessa nossa realidade e como vai ser essa interação de relação de objeto com o sujeito. Ele até fala, olha, as coisas não o material não existe por si mesmo, simplesmente por si só, e o sujeito não existe também por si só, que no caso são seres humanos. Ele fala, olha, as coisas elas existem em relação uma com a outra. Como assim, professor? Mas o copo, ele não vai deixar de existir, esse copo que está do seu lado, se você morrer. Deus me livre de morrer agora. Mas ele vai falar que não, o copo só vai existir porque existem nós que temos consciência dele e existem eles, os objetos, as coisas, o mundo que nos apresenta como fenômeno que está em relação com nós. Então, só existem as coisas como realidade, segundo Schopenhauer, na relação entre objeto e sujeito. Mesmo que exista, sei lá, a árvore que está ali há 100 anos e várias pessoas morreram no decorrer de conhecimento dessa árvore, ele vai falar, olha, aquela árvore só existe não por si só, porque antes mesmo do sujeito existir, ela já estava presente. Não, mas na relação com o sujeito, porque o sujeito ele tem consciência da existência da árvore e a árvore se apresenta ao sujeito que o conhece. Tudo bem, pessoal? Tá dando para entender até aqui? Qualquer dúvida podem perguntar no chat ou podem fazer perguntas no microfone mesmo. Fiquem à vontade. Então, continuando, a matéria não tem existência independente da percepção. O sujeito e o objeto são inseparáveis no pensamento de Schopenhauer. Agora, voltando novamente a entender a vontade de uma forma mais específica, ele vai dizer o seguinte, antes de falar da vontade em si. O fenômeno é a ilusão que envolve a realidade das coisas. Então, se o mundo inteiro também é um fenômeno, ele fala que também pode se aparecer como uma ilusão. Por quê? Porque a gente não tem consciência se de fato aquilo que nos apresenta é real ou não. A gente pode até lembrar de alguns questionamentos que Descartes fazia em relação à verdade sobre a existência das coisas, lembra? Como a gente vai diferenciar o sonho da verdade? E Schopenhauer ele traz algo parecido também. Ele fala, olha, o ser humano praticamente ele não distingue o sonho da realidade. É como se fosse um livro. Quando estamos acordados, estamos apenas lendo esse livro com mais atenção, e quando estamos dormindo, estamos apenas folheando esse livro, que é a vida do ser humano. Por isso que dá a impressão de coisas muito aleatórias, mas ele fala, não, é praticamente um sonho também, não dá para saber se o que estamos vendo é real ou ilusório no pensamento dele. Ele até fala o seguinte em relação à vontade, que se todo mundo, então, principalmente os seres humanos, é movido pela vontade, o que essa vontade ela poderia gerar na vida do ser humano? Ele vai dizer o seguinte, antes de falarmos. Depois que conseguimos então compreender o que é a vontade, ele fala o seguinte: compreender isso, verá a vontade na força que faz crescer e vegetar a planta, na força que dá forma ao cristal, na força que dirige a agulha magnética para o norte, na comoção que se experimenta no contato entre dois metais heterogêneos, na força que se manifesta nas afinidades eletivas da matéria, em força de atração e repulsão, de combinação e de composição, e até na gravidade, que age com toda a potência em toda a matéria e atrai a pedra para a terra como a terra para o céu. Então ele fala, olha, tá vendo como existe vontade em tudo que existe? Mas ela se especifica melhor no ser humano. Só que aí é que vem, tá, mas e essa vontade, o que gera? Então o ser humano é movido por vontade, o mundo é representação, e o que tem a ver então essa nossa vontade? Agora que vai ficar interessante o pensamento dele e ver o quão pessimista ele é. Vou usar um exemplo aqui, um lápis. Se então somos movidos pela nossa vontade, o que ela pode me gerar? As pessoas podem dizer o seguinte, felicidade, né, professor? Se eu tenho vontade de determinada coisa e eu consigo aquilo que eu quero, eu vou me sentir feliz. Correto. Todo mundo vai pensar assim, a maioria das pessoas. Só que Schopenhauer não, ele pensa o contrário, ele vai falar o porquê. Vamos supor que o professor Marcos, ele tem uma vontade imensa de comprar um lápis muito caro, um lápis, não sei, de qualquer marca aí, porque ele é fissurado em lápis. Aí tá lá, esse é o meu sonho de ter esse lápis aqui. Vamos supor que eu ainda não tenho esse lápis aqui. E o sonho do Marcos e a vontade dele, incessantemente falando, é conseguir esse lápis. Aí o Marcos,
ele vai e consegue esse lápis. Ele consegue lá, ele trabalhou duro, ele gastou o tempo dele, o dinheiro dele, e conseguiu aquilo que praticamente vai o tornar feliz. Aí todo mundo falava que legal, Marcos conseguiu ficar feliz com a compra do lápis dele. Errado. Schopenhauer fala, não, nada disso. Por quê? A partir do momento que Marcos conseguiu, então, comprar esse lápis, ele vai sofrer. A vida é uma dor e um sofrimento. Por que isso? Pô, mas o Marcos está feliz? Não. A vontade do Marcos é insaciável. Ele vai querer um outro lápis melhor do que esse, ele vai se entediar com esse lápis, ele vai se decepcionar com esse lápis e ele vai buscar um lápis melhor depois desse. Então eu vou correr novamente atrás de um outro lápis, e aí novamente atrás de outro lápis, e tudo vai me gerar dor e sofrimento. Por quê? Eu posso sentir sofrimento por não conseguir aquilo que a minha vontade quer que eu consiga. Então, sei lá, o meu desejo é conseguir uma Ferrari. Eu vou sofrer porque eu não consegui a Ferrari. Eu vou sofrer quando eu conseguir essa Ferrari, sei lá, eu bater a Ferrari ou ter que pagar um imposto em cima dessa Ferrari. De alguma forma eu sempre vou sofrer. Então, para Schopenhauer, a essência da vida humana é a vontade, do ser humano, quer dizer, a vontade, e a essência da vida humana é o sofrimento, é a dor e o tédio. Por quê? É a dor, porque sempre somos movidos ao sofrimento em relação à nossa vontade, e ao tédio sempre que nós conseguimos aquilo que queríamos, pensamos que seríamos felizes com aquilo, mas na verdade, segundo ele, não vamos ser tão felizes assim. Isso só vai nos trazer cada vez mais tristeza. Isso também ele vai falar relacionado praticamente ao amor. Quando conseguimos uma pessoa que queremos, ficamos felizes. Depois nos decepcionamos, ou sei lá, acontece ainda coisas na vida, ficamos tristes. Aí corremos atrás de uma outra pessoa e por aí vai indo. Então tudo para Schopenhauer nada mais é do que sofrimento. Isso em relação à vida humana. Então somos movidos pela nossa vontade, a nossa essência é puramente vontade e de todo mundo. Por isso que ele vai falar que, vamos dizer assim, a essência de todas as coisas é a vontade. Então, a única realidade em si, metafisicamente falando, que nós conseguimos ter consciência é essa vontade que está presente em todas as coisas. E o conhecimento que nós temos sobre a nossa vida, independente se nós somos ricos, pobres, temos saúde ou não, é sempre dor e sofrimento, segundo o pensamento dele. Então, a essência do mundo é a vontade. A vida nada mais é do que a luta contínua pela existência, com a certeza da derrota final. Por quê? Porque todo mundo vai morrer. Ele é bem direto nisso, dá para ver o pessimismo dele. Não vou dizer pessimismo, mas a característica que ele tem como representação da vida de uma forma realista. Então, para ele, isso é realidade e ninguém vai fugir dela. A vida é necessidade e dor. A vida oscila entre dor e tédio. O real é a dor e o ilusório é a felicidade. Então, enquanto pessoas acreditam que a felicidade que há, não só para essas pessoas, mas para os filósofos também antigos, entendiam que a essência da vida humana é buscar a felicidade, por exemplo, Aristóteles, ou Platão, ou os filósofos depois medievais e por aí vai indo, ele fala o contrário, ele fala, olha, o real é a dor e a ilusão nada mais é do que a felicidade, porque você nunca vai conseguir isso. Você sempre busca aquilo que nunca se vai conseguir. Mas lembrando, pessoal, isso é apenas é o pensamento dele, não necessariamente que precisamos acreditar naquilo que ele fala, mas é interessante ver esse ponto de vista em relação à essência e à vida humana. Eu vou ler até um outro trecho aqui, que ele fala sobre a vida como dor, para vocês verem mais ou menos como que ele trata essa relação do ser humano com a sua própria vida. A história nos fala da vida dos povos, e só sabe nos contar guerras e revoltas. Assim, a vida de todo indivíduo é contínua luta, não apenas a luta metafísica com a necessidade ou com o tédio, mas também a luta real com os outros indivíduos. A cada passo, encontra ele o seu adversário, vive em guerra contínua e morre de armas nas mãos. Então ele fala, olha, tá vendo? É isso que acontece, a vida nada mais é do que dor e sofrimento. Se nós formos analisar cada parte da história da humanidade, sempre vão estar sofrendo, buscando lutar contra alguma coisa, seja contra a desigualdade, seja contra a pobreza, seja contra religiões e por aí vai indo, e qualquer tipo de outra guerra que possa existir. O ser humano, segundo Schopenhauer, é sempre movido pela sua vontade, sempre vai ter uma representação do mundo e ao mesmo tempo sempre vai buscar dor e sofrimento. Né? Não é que ele vai buscar porque ele quer, mas ele vai falar que essa é a essência da vida humana, por assim dizer. A gente pode ter esses momentos
que parecem ser felicidades quando conseguimos aquilo que queríamos, pela nossa vontade. Mas na verdade, segundo ele vai falar, isso é apenas uma ilusão, porque você sabe que no final você vai morrer. E tudo isso acaba se perdendo. Eu trouxe esse filósofo, então, que é muito interessante estudar ele, porque ele também vai ser um grande influenciador de Friedrich Nietzsche, que é um dos nossos filósofos mais comentados da nossa época. E Nietzsche também vai trazer muito essa questão do niilismo, mas um niilismo mais, vamos dizer assim, positivo, né? Porque Nietzsche não é tão pessimista assim. E Schopenhauer é sempre citado em algumas, não só em provas também, mas em relação ao seu modo de pensar, à sua filosofia. Lembrando que para nós pode ser pessimista esse ponto de vista aqui, mas para ele aquilo era praticamente a sua realidade. Alguns vão concordar, outros vão discordar, e isso é a filosofia, o pensamento humano sempre querendo aprender e aprender cada vez mais através do questionamento. Mas lógico, um questionamento buscando um fundamento. As fontes que eu utilizei, pessoal, para esse estudo que eu estou passando para vocês, é um livro do Giovanni Reale, que é a História da Filosofia do Romantismo até os Nossos Dias, volume 3, e um link do Brasil Escola em relação ao Schopenhauer. Caso vocês queiram, depois eu passo para vocês, tudo bem? Alguma pergunta sobre ele? É um filósofo assim bem polêmico também, né? Porque nada para ele, ele não fica feliz, ele não parece com nada. Mas essa é a forma de pensamento dele, interessante sempre ver. Lembrando então que ele é um dos filósofos mais comentados em relação também a Nietzsche, por causa da sua influência. Eu vou morrer mesmo. Lembra, não fiquem tristes, pessoal. É apenas um pensamento, lógico, pode ter muita ligação com a realidade, mas vamos sim buscar um pouco da nossa felicidade. Assim como dizia Hegel, né, você tá Hegel aqui, que é um contrário praticamente do Schopenhauer, mas Hegel vai falar sempre sobre essa questão da dialética, né, esse movimento contraditório. Então, a vida do ser humano, pelo menos no meu ponto de vista, que também não é tão meu assim, nada mais vai ser do que esses altos e baixos da vida. Há momentos que nós vamos sofrer, infelizmente a vida é assim, mas há momentos também que eu acredito que nós vamos ser muito felizes e vamos, pelo menos, como diria aqui Schopenhauer, nos iludirmos com essa felicidade que não existe, mas que pode existir, talvez é um outro ponto de vista. Mais alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade. Espero terem gostado da aula. É um filósofo muito interessante, nenhuma dúvida, professor. Conseguiram compreender um pouco então desse pensamento? Como eu disse para vocês, é mais uma introdução, porque assim, se a gente fosse analisar cada filósofo a partir do seu livro inteiro, a gente ia ficar um bimestre inteiro só estudando esse filósofo. Eu que agradeço a vocês, pessoal, por essa aula. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando também depois no privado. Bom, então eu estou encerrando aqui a gravação. Bom,